Você está ouvindo o programa O Poder da Palavra. Apoio Cultural. Agronutri Nutrição Animal. Rações e proteinados para aves, suínos e bovinos. Investir em nutrição é investir no futuro da produção. Avenida 7 de Setembro, número 8, Setor Industrial. Fone Whats 699-8400-3814. Psicoterapia com a psicóloga Alíria Fernandes. Cuide da sua saúde mental. A terapia é um investimento em você. Fone Whats 44 9911 56 28. Embaixada de Cristo, Lagos, Nigéria. Ministério liderado pelo pastor Cris Oyakhilome, que se estende por todo o mundo, levando milhões de pessoas a experimentarem uma vida vitoriosa e propositada na palavra de Deus. Maiores informações, entre em contato conosco pelo fone Whats 69 99909 9818. Neste momento, você receberá o poder da palavra no seu espírito. Vamos iniciar hoje lendo um devocional do pastor Cris Oyakhilome. Rapsódia de Realidades, pastor Cris Oyakhilome. Entregando-se à palavra. E que desde criança conheces as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que está em Cristo Jesus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus faz-nos sábios para a salvação. Não se trata apenas de receber a vida eterna, mas sim de se tornar maduro nas coisas espirituais, entender como andar na sua herança e viver a vida de Cristo eficazmente. Há cristãos que amam a Deus, mas ainda assim têm uma vida de esforço e dificuldades, porque não se submeteram à palavra de Deus para regular as suas vidas. Não permitiram que a palavra moldasse as suas mentes, renovasse o seu pensamento e recultivasse o seu caráter. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas reformai-vos com o renovamento do vosso espírito, mente e entendimento, para que reconheçais qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Há uma transformação contínua de glória em glória que ocorre na vida à medida que você se submete à palavra de Deus. Portanto, não basta alguém dizer: recebi a salvação e pronto. Você deve continuar na palavra de Deus para viver vitoriosamente em Cristo. Josué 1:8 diz: este livro da lei não se apartará da tua boca, mas meditarás nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ao meditar nas Escrituras, tudo na sua vida floresce. O Espírito transmite luz ao seu espírito para ver e aprender a sua herança em Cristo. O desejo de Deus é que a sua palavra, o Logos, habite dentro de você ricamente, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 3:16. Ele quer que você viva na palavra dele e pela sua palavra. Ele disse em Lucas 4:4: o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra rema de Deus. É assim que você vive, assim dos sistemas deste mundo. Este é o caminho de bênçãos, vitória e sucesso. Executar a palavra de Deus. Sede, pois, realizadores da palavra, e não ouvintes somente, enganando-vos a vós mesmos.
Mas quem fixar a sua vista na doutrina do Evangelho, que é a lei perfeita da liberdade, e perseverar nela, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Tiago 1, do 22 ao 25. Estudo mais aprofundado, Salmos 119, do 98 ao 100, Colossenses 3,16 e Tiago 1, do 22 ao 25. O tema da mensagem de hoje é a tua palavra é a verdade. Nós vamos ler na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 2. Se o nosso evangelho é considerado obscuro, é porque está oculto para os perdidos. Vamos ler também João 17, 17, que diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Todo ano, geralmente as pessoas começam com muita esperança, cheias de expectativas. Mas no meio do ano, as coisas não parecem muito diferentes do ano anterior. E em muitos casos, descobrem que as coisas estão ainda piores. Então, é claro, o desânimo toma conta. E elas acabam chegando ao final do ano sem nenhuma conquista significativa. E o ano seguinte chega e é sempre a mesma coisa. Há algumas coisas que essas pessoas não percebem. A responsabilidade com seus próprios destinos. O que acontece na sua vida tem a ver com você, suas palavras, seus pensamentos e a estrutura da sua mente. A maior parte do que a sua vida se torna é o resultado da sua mente. Jesus perguntou aos judeus: por que vocês raciocinam assim? O raciocínio deles foi a sua ruína. Para muita gente, é aí que reside o problema, no raciocínio. O raciocínio é a biblioteca de pensamentos no seu sistema. É isto que você tem. Quais são os livros na sua estante? Você raciocina de tal maneira porque estes são os pensamentos que você absorveu, que você se entregou. Você se entregou ao tipo de informação que possui. Ou seja, aquilo que você tem ouvido e lido. Você é o produto da informação que absorveu. Você não pode ser diferente daquilo que tem ouvido e meditado. Talvez você sempre ouça a palavra de Deus, mas sempre a anula com algum outro pensamento. E assim torna a palavra de Deus ineficaz por causa das suas tradições, informações do seu ambiente e da sua criação. Tudo isso controla a sua vida e torna a palavra de Deus que você recebeu ineficaz. É por isso que ano após ano parece ter a mesma experiência, ou até pior. Mas você pode mudar isto. É muito simples. Você precisa escolher a quem você está ouvindo. Sua vida seguirá na direção de quem você está ouvindo. Às vezes, as pessoas ouvem a palavra de Deus e tomam decisões radicais. Alguns acham que a maneira como Deus espera que demonstremos amor no corpo de Cristo remonta a Atos 2. Lá eles acham que devemos abrir mão de todos os nossos bens, assim como eles fizeram. Mas os cristãos do livro de Atos 2, de 2 ao 15,
Era uma igreja incipiente e sua expectativa do retorno do Mestre era baseada em um entendimento equivocado das Escrituras. Até Atos 15, eles não acreditavam que os gentios deveriam ser salvos. E eles também acreditavam que Jesus viria na geração deles. Eles interpretaram mal a mensagem de Cristo. A compreensão que tinham das Escrituras naquela época era intelectual. E com o tempo começaram a compreender a evangelização global por meio do ministério do apóstolo Paulo. Este ano, em particular, concentre-se na palavra de Deus em verdade, porque existe muita incompreensão das Escrituras. Muitos pregam a palavra com terrível ignorância. E enquanto fazem isto, condenam os outros. Por isso, faz diferença quem você ouve. Suas decisões e comportamentos dependem da última pessoa que você ouviu. E isso torna você instável. Em Romanos 9, do 30 ao 32, quando os gentios se converteram a Cristo, foi pela fé. Eles confiaram na justiça de Cristo que lhes foi dada. Que lhes foi dada pela fé. Não por obras da lei. Mas Israel, a quem foi dada a lei, quis alcançar a justiça pelas obras da lei. E não funcionou para eles. Não funcionou. Romanos 10, do 1 ao 2 diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Podemos testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Havia zelo, mas não conhecimento. E em todo o mundo há pregadores, ministros que têm zelo por Deus, mas não segundo o conhecimento. E este é o problema deles. Esta é a razão de tanta instabilidade. A maioria deles não sabe de verdade. Parece lógico para eles, mas é realmente o que Deus está dizendo? Se você realmente quer viver para Jesus Cristo, você precisa conhecer a sua palavra. Você precisa conhecer e andar na verdade. Leia Mateus 7, do 1 ao 7, Marcos 7, 1. Aquelas eram as pessoas que diziam amar a Deus, mas queriam matar Jesus, porque ele dizia a verdade. Seus corações estavam cheios de ódio, amargura e inveja. Como alguém pode servir a Deus quando o coração está cheio de inveja e amargura? E eu te digo, não importa quantas passagens bíblicas alguém cite, se um homem ou uma mulher anda em amor, é melhor que ele que cita todos os versículos, mas não anda em amor. Aquele que anda em amor cumpriu toda a lei. Entenda as Escrituras e ande na luz da palavra de Deus se você quiser ver a manifestação da verdade. Como lemos no nosso versículo inicial, se o nosso evangelho é considerado obscuro, é porque está oculto para os perdidos. Pela manifestação da verdade, você se torna a expressão da palavra de Deus. E Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a palavra? Se não for consistente com as doutrinas de Cristo e as provisões do Evangelho, não é a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é o desdobramento da verdade. A verdade era desconhecida até que Jesus se manifestou. Quando você recebe a verdade de Deus, ela controla a sua mentalidade e se torna suas opiniões e ideias. E o Espírito Santo opera em e através de você. Você não é apenas alguém que fala a verdade, mas alguém que vive a verdade. Algumas pessoas acham que terão uma mentalidade equilibrada se ouvirem muitos pregadores.
mas isto as confundirá, pois as pessoas têm formações diferentes. Alguns criaram para si mesmos um certo tipo de cristianismo, e isto é religião. Portanto, escolha quem você vai ouvir e seguir. Não é difícil saber qual é o certo. Há um nível de vida em Deus que só é alcançado por meio do entendimento correto da palavra. Resultados espirituais consistentes não vêm do esforço humano, mas do conhecimento da verdade. E a sua vida sempre seguirá a direção do seu entendimento da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E você que me ouve, que ainda não recebeu a salvação em Cristo Jesus, eu te convido a fazer essa oração comigo agora, com fé e em voz audível. Repita comigo. Ó Senhor Deus, creio de todo o coração em seu Filho Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu por mim e que o Senhor o ressuscitou dos mortos. Eu acredito que Jesus está vivo hoje. E eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida a partir desse dia. Por Ele e em seu nome eu tenho a vida eterna. Eu nasci de novo. Obrigado, Senhor, por salvar a minha alma. Sou teu filho agora. Amém. Se você fez essa oração com fé, saiba que o Senhor te ouviu e Ele te responde. Querido Pai, agradeço-te pela profunda verdade e revelação da tua palavra, que fortalece o nosso espírito e transforma as nossas vidas de glória em glória. Nos rendemos ao poder transformador da tua palavra, para andarmos na sua perfeita vontade, justiça e paz. Oro para que os olhos do entendimento de todos sejam iluminados para a compreensão da tua palavra, para que sejam santificados nela. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao final de mais um programa, O Poder da Palavra. E eu te convido novamente a estar comigo aqui na próxima quarta-feira com mais um programa, O Poder da Palavra. Deus te abençoe e tenha aí uma tarde abençoada na presença do Senhor. Você acabou de ouvir o programa O Poder da Palavra com Neide Silva. Para maiores informações sobre o Ministério Embaixada de Cristo no Brasil e na África, entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 69999099818. Deus te abençoe.